Há um preconceito enorme contra quem vive da noite. Todo mundo adora falar que é vida mansa, dinheiro fácil. O que ninguém menciona é que, além dos perigos que todo mundo vê nesse mundo, às vezes a gente leva pra casa algo muito pior do que doenças ou brigas. A gente acaba carregando fantasmas que vêm cobrar contas que não acabam nem com a morte. Vou ser bem sincera com vocês. Ser garota de programa não é nenhuma brincadeira. Falo isso com a autoridade de quem viveu isso na pele durante anos. Hoje eu olho pra trás e respeito o meu próprio caminho, porque foi essa profissão que me tirou do fundo do poço quando eu não tinha mais saída. Foi por pura necessidade, claro. E não me envergonho de dizer que foi isso que me manteve viva. Mas ter deixado essa fase pra trás não apaga as marcas, nem as lembridades das coisas horríveis que eu vi. E não falo de pessoas ruins, falo de coisas que a razão simplesmente não explica. Tudo começou logo no início, quando eu ainda era iniciante e tava pegando o jeito da coisa. Foi nessa fase que apareceu na minha vida um cliente chamado Otávio. Pra ser bem honesta, eu odiava atender esse cara. Não tinha química nenhuma, e a presença dele me dava um nó no estômago que era difícil esconder. Seu Otávio já era um senhor de uns 60 anos e seguia uma rotina certinha. A cada 15 dias, ele descia do sítio dele, lá no interior bem longe, vinha pra cidade fazer compras, levar coisas pra roça. E como era viúvo e morava sozinho no meio do mato, aproveitava a viagem pra passar no nosso ponto e, como dizem, aliviar as tensões. Não sei o que ele viu em mim, talvez a juventude, mas eu virei fixação dele. Era certo. Toda vez que vinha à cidade, queria que fosse eu. Exigia ser tratado como rei, com todos os mimos. Dona Cida, a dona da casa, que não bobava com dinheiro, me mandava caprichar, fazer todas as vontades dele e deixar ele gastar tudo o que tivesse. E olha, por mais que me revirasse o estômago ter que encostar nele, o Otávio pagava muito bem. Nisso eu não tinha do que reclamar. O dinheiro dele salvava meu mês. O problema, além da idade, era que ele trazia o sítio grudado no corpo. O homem chegava sujo, com cheiro de terra, esterco e suor antigo. Eu já tinha imposto uma regra firme. Seu Otávio, sem banho, não rola. Ele tinha que trazer roupa limpa e se lavar bem no chuveiro antes de chegar perto de mim. Mas o tempo não perdoa ninguém, e o corpo dele já estava bem desgastado. Durante o programa, ele começava a fazer um barulho esquisito, uma respiração chiada, ofegante, como se fosse um fole furado tentando puxar ar. Isso me deixava tensa, porque, mesmo não sendo tão velho, o esforço parecia demais pro coração dele. Lembro que uma vez, depois que acabou, falei sério com ele. Seu Otávio, o senhor tem que se cuidar. Vai num posto de saúde, verifica essa respiração. Olha como o senhor fica roxo. Um dia desses, o senhor passa mal aqui em cima de mim e não levanta mais. Ele, com aquela malícia típica de homem do interior, deu risada e soltou uma piadinha pesada. Ficar duro só se for a peça, minha filha. Você não é doutora, é paga pra outra coisa. Deixa que da minha saúde eu cuido. Achei melhor calar a boca pra não perder o cliente, mas infelizmente eu tinha razão. Na visita seguinte, seguimos o ritual de sempre. Ele tomou banho. Eu fiquei na cama esperando, de lingerie, com a luz baixa pra disfarçar o clima pesado. Saiu do banheiro, e mesmo lavado, ainda soltava aquele cheiro azedo típico dele. Paciência, faz parte. Começamos, e no meio do movimento, a respiração dele mudou. Não era o chiado habitual, era um som diferente, como se estivesse se afogando sem água. De repente, o peso dele sumiu de cima de mim. Ele desabou pro lado, caiu no colchão e rolou até o chão com um baque seco. Pulei da cama assustada, com o coração disparado. Quando olhei, Otávio estava no chão, olhos virados, fixos no teto, boca aberta. Não precisei ser médica pra saber que ele tinha morrido ali, pelado naquele quarto. Na hora o pânico toma conta e a gente pensa em tudo. Minha primeira reação foi prática, e admito que um pouco fria. Sabia que se chamasse a Dona Cida, logo ia virar bagunça e eu podia ficar sem receber. E eu precisava muito daquele dinheiro. Então, antes de pedir ajuda, fui até as calças dele, peguei a carteira e tirei tudo. Peguei o valor do programa e o que tinha sobrando. Pensei, ele não vai mais precisar disso onde está, e eu tenho boletos pra pagar. Foi errado, eu sei, mas foi o instinto do momento. Só depois de guardar o dinheiro é que abri a porta e gritei: Dona Cida, vem rápido! Deu ruim. Seu Otávio faleceu. Dona Cida subiu correndo, quase tendo um troço. Tentou mexer nele, mas não adiantou. Ligou pro socorro. Quando chegou a ambulância e a polícia, confirmaram o falecimento. Foi aquele tumulto de sirene e curiosos. Dona Cida, esperta que era, puxou o policial de lado. Vocês sabem como é no Brasil, né? Para não fechar a casa para perícia longa, para não espantar os clientes e para agilizar a remoção do corpo sem muita dor de cabeça, rolou um agrado. Dinheiro trocou de mãos para facilitar tudo e liberar o quarto. O rabecão levou o corpo e a vida continuou porque o movimento não podia parar. Nos dias seguintes, o clima ficou esquisito. Senti falta do dinheiro garantido do velho, mas dele próprio, não.
Uma colega, a Patrícia, viu que eu estava abatida e brincou. Tá com cara de viúva, amiga, sentindo falta do teu velho rico. Dizem que quem paga bem deixa saudade. Aquilo me irritou demais. Já estava nervosa e despejei tudo. Deus me livre, Patrícia. Vira essa boca pra lá. Saudade eu tenho do dinheiro, porque do homem eu tinha nojo. Aquele velho era nojento, fedido. Eu passava mal toda vez que ele chegava perto. Ainda bem que morreu, foi um alívio. Agora é que os vermes lidem com aquela carcaça porque eu tô livre dele. Mal sabia eu que a boca castiga o corpo. Naquela mesma noite, voltando pra casa de madrugada, senti um frio na espinha. A rua estava vazia, mas eu tinha certeza que alguém me seguia. Olhava pra trás e via de relance uma sombra com chapéu, igual ao do Otávio. Quando virava rápido não tinha ninguém, só um vento gelado que não fazia sentido no calor que estava. Corri pra casa, tranquei tudo. Tomei banho pra tirar o peso da rua e caí na cama. Foi aí que o pesadelo começou de verdade. Acordei no meio da noite, ou melhor, tentei acordar. Meu corpo não se mexia. Paralisia do sono, dizem. Mas aquilo era outra coisa. Eu estava travada, de barriga pra cima mesmo, com os pulsos sendo apertados contra o travesseiro, como se alguém me segurasse com força. Tentei gritar, a voz não saía. Então senti um peso subindo na cama. Uma sombra escura se posicionou em cima de mim, e o pior, o cheiro. Aquele cheiro inconfundível de terra. Suor e podridão invadiu tudo. Era o cheiro do Otávio. Senti uma língua gelada e nojenta no meu rosto, descendo pelo pescoço. Estava sendo violada por aquilo. Sentia o toque, o peso, a respiração fétida no meu ouvido. Era como se ele tivesse voltado para terminar o que não conseguiu naquela noite. O medo era tão grande que achei que meu coração ia parar. Comecei a rezar dentro da cabeça, pedindo misericórdia, até que consegui soltar um grito e o peso desapareceu. Acendi a luz tremendo, chorando feito criança. Não tinha ninguém, mas o cheiro dele ainda pairava no quarto. Isso aconteceu 1, 2, 3 noites. Eu já não dormia mais. Virava um zumbi. Contei tudo pra Patrícia, e ela, que era mais ligada em coisas espirituais, ficou assustada. Mulher, tu chamou isso. Lembra o que falou dele? Falou mal do falecido, debochou. O espírito ficou ofendido e voltou pra te cobrar. Procura um padre, benze a casa, faz alguma coisa, senão ele te leva. Engoli o orgulho e fui atrás do padre da paróquia do bairro. Cheguei lá, contei a história, pulando algumas partes, claro, mas ele logo sacou o tipo de vida que eu levava. Me olhou com aquele julgamento, fez cara feia e disse que não podia ajudar, que era coisa da minha consciência pesada. Aí apelei pro que todo mundo entende. Abri a bolsa e ofereci uma doação bem generosa pra igreja. Incrível como até a fé tem preço, né? O padre mudou na hora. Como eu digo, por dinheiro até santo desce do altar. Ele topou ajudar, mas disse que benzer a casa não resolvia. Tínhamos que ir onde o corpo estava. Eu tinha desrespeitado a memória dele, então precisava pedir perdão no túmulo. Tive que vasculhar tudo para descobrir onde tinham enterrado o Otávio, no cemitério municipal. Fomos lá. O tempo fechou do nada. O céu escureceu. Começou uma ventania que levantava poeira. Achamos a sepultura, ainda com terra fresca. O padre mandou ajoelhar. Ajoelhei na terra suja, chorando de medo e arrependimento, e pedi perdão pro Otávio. Rezei, pedi que ele seguisse seu caminho e me deixasse em paz. O padre jogou água benta, fez as orações em latim que parecem feitiço. E acredita, assim que acabou, o vento parou. As nuvens abriram e o sol iluminou direto a lápide. Senti um peso enorme saindo de mim, uma paz que eu não sentia há semanas. O padre, guardando o dinheiro da esmola no bolso, disse que agora ele descansaria, mas que eu nunca mais desrespeitasse quem já partiu. Aprendi da pior maneira possível. Respeito aos falecidos é coisa séria. Hoje mudei de vida. Trabalho numa loja, ganho pouco, ralo o dia inteiro, mas durmo tranquila. Não julgo quem ainda está na noite, porque sei que a necessidade não tem vergonha. Mas fico alerta, cuidado com o que você leva pra casa. E principalmente, cuidado com o que você fala de quem já se foi. Eles ouvem. E às vezes voltam pra responder. Se está gostando, deixe o seu like que nos ajuda muito a continuar. A vida me levou por caminhos que eu jamais imaginei que pudesse percorrer, atirando-me em situações e lugares que eu nem sabia que existiam. Meu único desejo era escapar da miséria, conquistar um mínimo de conforto, mas acabei percebendo que a rota mais curta para o dinheiro fácil muitas vezes é um caminho direto para o abismo. Quando era mais jovem, meu sonho era bem básico: viver sem os sofrimentos que a falta de grana causa. Mas a realidade me acertou com uma violência brutal. De repente, eu me vi ganhando a vida com a atenção e a companhia que oferecia a homens poderosos e influentes. Ser acompanhante não era algo que eu comentava por aí com satisfação, mas aprendi a inventar minhas próprias justificativas, já que era uma forma de manter o conforto financeiro e ver a conta bancária aumentar, sem notar que na verdade estava cavando a minha própria sepultura.
Meu nome é Larissa e o que vou relatar começou de uma maneira que, à primeira vista, parecia inofensiva, mas sei que dá pra chamar assim a atividade que eu exercia. Meus clientes eram figuras importantes, empresários, políticos, pessoas que dominavam a arte de esconder suas podridões por trás de ternos caríssimos e sorrisos ensaiados. Eles me tratavam com cortesia, quase com deferência, mas eu enxergava nos olhos deles aquele desejo obsceno no instante em que eu tirava a roupa, porque eles apreciavam observar meu corpo esguio e bem cuidado. Foi numa dessas noites que tudo virou de cabeça para baixo. Um cliente antigo, daqueles que pagavam fortunas, me convidou para um encontro particular no nível dele, onde estaria presente também uma outra garota que eu conhecia. Aceitei sem hesitar muito, porque o valor era alto e eu entendi que se tratava de um convite especial, capaz de abrir portas para outras oportunidades. Além disso, essas festas exclusivas costumavam render bastante dinheiro. A residência onde ocorreu o encontro era imensa, tipo aquelas mansões de novela em condomínio de luxo, com corredores intermináveis e uma decoração tão carregada que o ar parecia denso. Desde o momento em que pus os pés lá dentro, senti um frio percorrer a espinha. Conhecem aquela sensação ruim de que a morte está pairando no ambiente? Havia uma energia estranha naquele lugar. Os homens, mesmo rindo e aparentando descontração, moviam-se de forma rígida, mecânica, como marionetes cumprindo um script, como se aguardassem algo inevitável. Levaram-me até uma sala ampla, iluminada apenas por várias velas grossas que projetavam sombras dançantes nas paredes. No centro, havia um altar enfeitado com símbolos que eu nunca tinha visto antes, mas que fizeram meu corpo inteiro se arrepiar. Fiquei impressionada com o luxo e o poder que aquelas pessoas exibiam. Enquanto observava tudo, entraram mais 2 mulheres. Nós 3 estávamos vestidas com a mesma roupa. Como elas já se conheciam, eu me afastei um pouco para continuar examinando o ambiente. Havia uma porta entreaberta e me aproximei para tentar enxergar o que havia além. Foi nesse instante que compreendi tudo. Aquele grupo, esses homens de grande influência, fazia parte de algo muito mais profundo do que uma simples reunião de negócios e prazer. De repente, escutei a voz de uma mulher me chamando. Quando me virei, percebi que ela estava com expressão irritada porque eu estava vendo o que não deveria. Então fui atrás dela, assim como as outras garotas, até outro cômodo onde todos já estavam reunidos. O que veio depois ainda me atormenta nos pesadelos. Eles nos obrigaram a permanecer ali enquanto realizavam um ritual, e eu tremia inteira. Não compreendia as palavras que pronunciavam, mas o ar ficou denso com um odor esquisito, parecido com sangue fresco. Olhava horrorizada enquanto eles sacrificavam animais e queimavam objetos que pareciam ter grande valor para eles. Em certo momento, senti uma presença preenchendo completamente a sala, algo que aquelas pessoas estavam aguardando ansiosamente. E o que vi foi uma escuridão absoluta tomando conta do ambiente, tão densa que só era possível enxergar o fogo das velas tremendo ao longe, porque aquelas pessoas estavam prestando culto a um ser de pura maldade. E naquela noite ele se manifestou. De repente ouvi o grito de um homem. Foi quando a luz retornou, iluminando tudo novamente. Vi alguém forçando passagem entre as pessoas. Era aquele cliente segurando a própria garganta, tentando em vão conter o sangue que escorria sem parar. Eu o conhecia, mas ninguém se moveu para socorrê-lo. Pelo contrário, alguém fez um gesto com a mão nos dispensando. Naquele instante, todos nós saímos do quarto como se nada tivesse ocorrido. Cada um pegou seus pertences e partiu tranquilamente. Para mim, o motorista indicou um carro junto com as outras 3 garotas, mas percebi que elas já haviam participado antes do que eu tinha acabado de presenciar. Ao chegar em casa, abri o envelope com o pagamento e havia um valor um pouco maior do que o combinado. Mas posso jurar que a partir daquela noite, comecei a ter pesadelos terríveis e parecia que minha vida estava escapando pelo ralo. Pensei que aquela seria minha única incursão naquele mundo dos poderosos, mas estava enganada. Aquela noite foi apenas o começo de várias outras, e não importava o quanto eu dissesse não, o quanto tentasse me afastar, eles sempre davam um jeito de me trazer de volta. Sabiam onde eu morava, com quem eu conversava, até os esconderijos que eu tentava usar, eles me localizavam. As ameaças eram claras. Se eu falasse qualquer coisa ou tentasse fugir, me destruiriam de formas que eu nem conseguia imaginar. Infelizmente, com o passar do tempo, me tornei apenas uma sombra do que costumava ser. Dormia pouco, vivia em constante medo, sabendo que qualquer tentativa de escapar seria inútil. Mas o que mais me aterrorizava eram os rituais, que ficavam cada vez mais brutais e violentos. Testemunhei coisas que ninguém deveria ver, mulheres e homens sendo utilizados como oferendas, invocações que faziam o prédio inteiro estremecer, e no centro de tudo, a presença de um ser que só consigo descrever como maldade em sua forma mais pura. Foi durante um desses rituais que o desespero me levou a fazer uma insanidade. Enquanto os homens estavam em outro cômodo preparando mais uma cerimônia, eu, tremendo, me aproximei do altar. Na minha mente, repeti um pedido que nem eu compreendia direito. Escapar, sumir, me tornar invisível para eles.
Não sei explicar como, mas senti que algo me ouviu. Naquela mesma noite, quando o ritual terminou, percebi que alguma coisa havia mudado. Os homens me deixaram ir embora sem insistir, como se não conseguissem me enxergar. Não me procuraram no dia seguinte, nem no outro, nem na semana inteira. Era como se eu tivesse deixado de existir para eles. Então, sem perder tempo, juntei o que pude carregar, corri para a rodoviária e embarquei no primeiro ônibus que saía da cidade. Mudei de identidade e viajei para bem longe, até parar numa pequena cidade do interior, um lugar onde ninguém sabia quem eu era. Aqui, afastada de tudo, encontrei uma tranquilidade que nunca pensei ser possível. Mas essa tranquilidade cobra um preço. Às vezes, durante a noite, sinto a presença dele. Não o vejo, mas sei que está ali, me observando, me recordando que minha liberdade não foi um favor, e sim um acordo. Não sei exatamente o que ofereci em troca, mas todos os dias agradeço por estar viva e distante daquele inferno. Hoje vivo nesse lugar isolado, cercada de estranhos que não fazem perguntas, e reconstruí uma existência nova, tentando não remoer o passado. No entanto, existem noites em que acordo assustada, porque sei que mesmo estando tão longe, jamais serei completamente livre. A escuridão tem suas formas de cobrar o que lhe pertence. E eu sei que mais cedo ou mais tarde, vou ter que pagar essa dívida.